As pessoas não vão acreditar quando você falar. No livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 35, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Meus amados, essa passagem é linda, incrível e emocionante. Hoje vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, uma mulher incrível que nos ensina diversas lições de fé. Algumas coisas bastante sérias estavam acontecendo na vida de Maria. Ela era uma moça doce e comum que amava a Deus, quando um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse que ela se tornaria a mãe do Filho de Deus. Maria deve ter pensado em José, o homem de quem estava noiva. Ela deve ter imaginado como iria dar a ele essa notícia e como ele reagiria. Ela deve ter questionado se seus pais e amigos acreditariam em sua história. Então o tempo passou e o nascimento aconteceu. Os anjos apareceram aos pastores e lhes disseram para irem até o estábulo e adorarem o Cristo menino. Os pastores disseram a Maria e a José e a todas as outras pessoas o que havia acontecido. Essas são as coisas das quais Maria não falou. Ela as guardava em seu coração e refletia sobre elas. Segundo Lucas, capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Seja o que for que Maria tenha pensado ou sentido, ela se controlou, porque disse ao anjo que lhe trouxe notícias: que aconteça comigo conforme a tua palavra, de acordo com Lucas 1, 38. Meu amado irmão e irmã, eu creio que quando Deus nos diz alguma coisa, muitas vezes precisamos guardar aquilo para nós mesmos. Ele nos dará fé para crermos no que nos disse, mas se tentarmos dizer isso aos outros, eles podem pensar que enlouquecemos. Quando eu dizia que Deus falou ao meu coração com relação ao meu chamado e propósito, quando estava no auge do meu deserto, muitas pessoas não me encorajaram e me olhavam como se eu tivesse maluco ou coisa do tipo. Elas olhavam para as minhas circunstâncias e eu olhava para a promessa. Quando comecei a viver na fé intensamente, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Mas com o tempo vamos amadurecendo e aprendemos quando devemos abrir a boca. Eu lembro-me de um fato muito interessante do meu testemunho. Eu havia arrumado um emprego e estava ganhando um salário mínimo por mês, 10 vezes menos do que ganhava. Naquela ocasião, Deus já havia revelado o meu propósito de vida. Foi quando então apareceu uma proposta de emprego para eu ganhar 6 salários mínimos. Que bênção, não é, meu irmão, minha irmã? Mas eu não faço nada sem consultar a Deus.
Quando orei, de imediato ele disse que este emprego não era para mim e iria comprometer o meu propósito. E eu recusei na hora. Agora, meu irmão, minha irmã, imagine se eu falasse para as pessoas este fato. Me chamariam de louco, não acha? Eu controlei a minha língua com a ajuda do Espírito Santo e não contei a ninguém esta confidência de Deus, nem para as pessoas mais ungidas que conhecia. Sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Deus me honrou poderosamente por isso, e hoje falo com tranquilidade, pois este fato faz parte do meu testemunho como prova desta palavra de hoje. As pessoas não vão acreditar quando você falar, por isso fique entre você e Deus. Este é um dos problemas em compartilharmos demais com os outros. Ficamos desanimados em vez de encorajados. As outras pessoas nem sempre têm a fé para crer no que Deus nos disse. Quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele também lhe dará fé para fazer isso. Você não tem de viver com medo o tempo todo, pensando que não é capaz de fazer o que Ele lhe deu para fazer. Quando você tem o dom da fé, as coisas parecem fáceis para você. Mas para outra pessoa que não tem esse dom da fé, essas coisas parecem impossíveis. Quando Deus falou com Maria através do anjo, o dom da fé veio até ela da parte do Senhor, juntamente com aquela palavra, de modo que ela pôde dizer que aconteça. Mas ela também foi sábia o bastante para não sair por aí batendo nas portas dizendo: acabo de ter uma visitação de um anjo que me disse que eu vou dar à luz ao Filho de Deus. Vou ficar grávida do Espírito Santo e a criança que levarei no ventre será o Salvador do mundo. Não chamariam ela de maluca, meu irmão, minha irmã? Maria sabia como manter a sua boca fechada e o seu coração aberto. E eu, no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, te encorajo a fazer o mesmo. Ore comigo assim: Senhor, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que as pessoas que ouvirem esta mensagem sejam tocadas profundamente através do seu Santo Espírito. Pai, infelizmente muitos de nós, empolgados por vezes por ouvir a sua voz, falamos demais. Muitos não podem compreender a sua obra em nossa vida, pois apenas olham para as circunstâncias que vivemos. Por isso tomamos posse hoje da sabedoria que vem de ti e aprendemos com a mãe do nosso Salvador a aquietar-se e falar somente quando o Senhor dizer para abrirmos a boca. Sabemos que o Espírito Santo faz esse trabalho, pois não conseguiremos fazer isso sozinhos. Nos rendemos a Ti, Espírito Santo, para que aprendamos a lidar com a nossa língua. E já agradecemos a Ti, Pai, e tomamos posse desta palavra. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.